Bem-vindos ao nosso canal no YouTube, A Política em Foco, com Werner Hempel. Estamos aqui mais uma vez para abordar mais um assunto relevante e, nesse sentido, curta as nossas publicações, faça seus comentários, eles são muito importantes para nós e, sobretudo, inscreva-se no canal. É muito relevante que o senhor e a senhora, vocês todos se inscrevam. Isso nos dá força para continuar. Hoje nós queremos falar sobre um assunto da mais extrema importância para os gaúchos e que vem sendo discutido nos últimos meses, inclusive, que é a questão do processo de privatização da Companhia Rio-Grandense de Saneamento, a Corsã. A Corsã, ela surgiu como uma empresa estatal no Rio Grande do Sul em 28 de março de 1966. A Corsã atualmente presta seus serviços para 317 municípios gaúchos, num equivalente de 6 milhões de pessoas nesses municípios. Isso significa que a Corsã presta serviços de fornecimento de água e de recolhimento do esgoto para 2/3 da população gaúcha. Pois bem, a concessão da exploração do serviço para fornecimento de água e de dar destino para o esgoto nos municípios é uma obrigação dos prefeitos, dos municípios, da municipalidade. Não é uma obrigação do governo estadual. Portanto, a exemplo do transporte coletivo urbano, os municípios fazem essa concessão para entes públicos ou entes privados. No caso de Santa Maria, nós temos um acordo já, um contrato já há muito tempo vigente de serviços prestados pela Companhia Rio-Grandense de Saneamento, a Corsã. Portanto, vou frisar de novo, essa não é uma obrigação do governo do estado, essa é uma obrigação do prefeito do município. Bom, na verdade, nós precisamos frisar que o governador Eduardo Leite, na campanha eleitoral, prometeu aos gaúchos, empenhou a sua palavra de que o Banrisul e a Corsã, entre outros, não seriam privatizados, que ele manteria público. Isso fez, inclusive, com que o meu voto e de muitos outros no segundo turno daquela eleição fosse para o Eduardo Leite e não fosse para o Sartori, que estava já passando nos trocos, privatizando uma série de serviços essenciais para o Rio Grande do Sul. Bom, na medida que ele fez isso, isso se constituiu um estelionato eleitoral. Ele jurou, ele prometeu, ele afirmou que faria uma coisa e fez outra. No dia 1º de junho, agora, passado, a Assembleia Legislativa, em segundo turno, ela votou para que não houvesse mais a necessidade de plebiscito para a privatização do Banrisul, da Corsã, da Procergs. Ou seja, a partir daquele momento, estava aberto o caminho para que o segundo passo ocorresse em relação à privatização desse importante serviço. Nesse sentido, em relação a essa questão do plebiscito, e das consequências dele, agora no final de agosto, a FAMURS, a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, com 321 prefeitos presentes em reunião virtual, solicitou mais prazo para a discussão do processo de privatização da Corsã, porque os prefeitos nessa reunião manifestaram dúvidas, muitas dúvidas, sobre as consequências disso para os municípios. Ou seja, um dia depois, ou 2 dias depois desta reunião dos prefeitos, a Assembleia vota e abriu a possibilidade de privatização da Corsã, e isso está apontado para um leilão, deu autorização para essa privatização, num leilão que deverá acontecer no primeiro semestre do ano que vem, em 2022. O governo do estado estava argumentando que havia uma incapacidade dos municípios no geral e do governo do estado, da área de abrangência no Rio Grande do Sul, de cumprir
as metas que a legislação nacional, em termos de legislação que diga respeito ao fornecimento de água e esgotamento sanitário, viesse a cumprir. E que, portanto, ele considerava que a iniciativa privada poderia botar mais investimento aí e que dessa forma seria mais factível. Mas agora, nesse momento, nós precisamos lembrar a todos que nos veem, nos ouvem, que temos exemplos práticos sobre o caminho da privatização ser o melhor caminho. Vejam Uruguaiana. Uruguaiana teve sua água privatizada em 2011 e teve atrasos nas obras, a prestação de serviços ruins, teve inclusive atos de corrupção. A Câmara de Vereadores daquele município estava pedindo a quebra do contrato. Reportagens mais reportagens nas televisões do Rio Grande do Sul mostrando a péssima qualidade da água naquele município. Ou seja, nós temos um exemplo doméstico no Rio Grande do Sul do que é simplesmente tirar a capacidade da água, ser uma água pública como era a Corsã, e transformá-la num serviço privado, como foi acontecer lá. Mas não é só aqui no Rio Grande do Sul que está acontecendo isso. Berlim, Paris e mais 265 cidades de porte na Europa reestatizaram os seus serviços de água e de esgotamento sanitário. Ou seja, na Europa, primeiro mundo, cidades poderosas como essa acabaram reestatizando porque a iniciativa privada aumentou sobretudo as tarifas e estava comprometendo nos serviços. Os serviços que antes eram muito melhores. Então, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é a contramão do que acontece no mundo inteiro. Não há justificativa para dizer que a iniciativa privada, nesse caso, fará melhor. Não fará melhor, de forma alguma. E nós precisamos ressaltar mais uma questão importantíssima, que é a questão das possibilidades que o município de Santa Maria tem para o futuro. Eu estou falando das possibilidades do município de Santa Maria, que é um dos que tem a água e o esgotamento sanitário pela Corsã, mas eu vou falar aqui agora de um documento que foi distribuído na última sessão da Câmara de Vereadores aqui de Santa Maria, sobre as possibilidades do município de Santa Maria, em relação à universalização do esgotamento sanitário e a universalização do serviço de fornecimento de água, que é aquilo que o governador Leite se referiu. Vejam bem, segundo os cálculos aqui apresentados, nós precisaremos, para universalizar o serviço de águas em Santa Maria e de esgoto, até 2033, 164 milhões e 206 mil reais. Desse valor total, a Caixa Econômica Federal já tem um financiamento em Santa Maria em andamento para a Corsã pública de 119 milhões de reais. E foram utilizados desses 119 milhões de reais, 11 milhões de reais e meio até agora. Portanto, nós precisamos ainda de 107 milhões para serem utilizados até o fim do contrato. Agora, se isso é verdadeiro, que nós precisamos de todo esse dinheiro, vamos ver se em Santa Maria nós podemos chegar a esses valores com folga ou não. Bom, se nos próximos 12 anos nós precisaremos de 56 milhões para universalizar o saneamento de água em Santa Maria, a arrecadação mensal da Corsã no município de Santa Maria em abril passado foi de 13 milhões. Vamos supor que repita os 13 milhões em todos os meses do ano. Aí 13 milhões multiplicados por 12 geram 159 milhões de reais. Restam 12 anos até 2033. Esse valor de 159 milhões multiplicado por 12 dá 1 bilhão e 916 milhões de reais. Ora, para que a gente faça a universalização do serviço de água e esgotamento sanitário em Santa Maria, nós precisamos de 56 milhões até lá, em 12 anos. De 1 bilhão e 916 milhões arrecadados nesse período, tem que ser gastos 56 milhões, ou seja, é um absurdo argumentar que a Corsã não tem a capacidade de fazer isso. Isto é um engodo, isso é uma mentira. Além do fato, como já colocamos num vídeo anterior, quando falávamos da questão dos Correios, tem a questão do subsídio cruzado.
Esta aqui, que eu acabei de colocar, é a realidade de Santa Maria. Mas essa não é a realidade de São Pedro do Sul, de Formigueiro, de Restinga Seca, de Faxinal do Soturno, de Ivorá, enfim, dos pequenos municípios que nos cercam. Nós somos o polo da região. E a Corsã também pega dinheiro que arrecada mais em Santa Maria e investe nos pequenos municípios que não seriam municípios atrativos para iniciativa privada. Além do mais, nós temos que respeitar os prefeitos, nós temos que respeitar as municipalidades, ou seja, na medida em que, certamente, a iniciativa privada vai querer pegar o filé e vai deixar a carne de pescoço para os pequenos municípios, eles que se virem para conseguir fazer o que tem que fazer para seus munícipes. Isso não pode continuar assim. O governador não tinha o direito de colocar numa saia justa os prefeitos do Rio Grande do Sul. E eles demonstraram isso na reunião da FAMORES. Ou seja, 321 prefeitos presentes, e são 317 os municípios servidos pela Corsã, e houve a solidariedade dos outros. Não pode ser isso, não pode acontecer assim. Nós precisamos fazer com que cheguemos no ano que vem embalados em muitas discussões. A Corsã não foi privatizada na Assembleia agora, foi aberto o caminho para isso, e até o leilão, no primeiro semestre do ano que vem, nós temos que reverter essa situação. Não é justo, não é histórico, estamos na contramão da história. O município de Uruguaiana já deu exemplo de que esse não é um caminho viável. E os municípios, na sua maioria, não têm condições de assumirem a água municipalidade pública. Portanto, a Corsã é um instrumento legítimo de melhoria das condições de saúde e de vida da população do Rio Grande do Sul. Então nós contamos com todos para engrossar as nossas trincheiras, para defender uma Corsã cada vez mais pública, cada vez mais presente e cada vez mais participando do desenvolvimento dos nossos municípios. Muito obrigado, até o próximo vídeo.